nome é Pedro Sol. E eu vou falar um pouco da minha busca por uma vida um pouco mais sustentável, ou menos insustentável. Contando um pouco como foi passar os últimos 60 dias em quarentena aqui nesse sítio, um fragmento de Mata Atlântica, em Miguel Pereira. Acontece que nos últimos 60 dias aprofundei a reflexão e prefiro aproveitar a ocasião para lançar mais perguntas que respostas. O que é sustentabilidade, afinal? Eu poderia ter a ousadia de me equiparar a grandes pensadores sobre o tema e tentar avançar na definição desse conceito, ou criticar o uso dessa palavra já tão expropriada de significado pela banalização de sua aplicação, ou ainda oferecer uma leitura pessimista carregada da angústia que nos provoca assistir ao noticiário. Talvez seja difícil não extrapolar os limites do que eu me propus, os limites deste sítio, deste período de 60 dias, nesse contexto, com essa premissa. É importante dizer que eu estou aqui em Miguel Pereira, num pequeno fragmento do que chamamos Mata Atlântica. E estou falando de um período que vai de julho a setembro de 2020, um ano particularmente difícil. Mas o mais difícil nessa proposta é abarcar o tema da sustentabilidade. Como falar sobre uma palavra tão complexa num momento tão difícil com uma abordagem tão simplória? No ideal, a palavra sustentabilidade nos remete ao perfeito equilíbrio sistêmico entre os diferentes biomas, as plantas que os compõem, a fauna, a flora e a presença do ser humano dentro desse sistema ecológico complexo de uma forma equilibrada, que garanta às futuras gerações as mesmas condições ou condições análogas às que encontramos quando chegamos neste planeta. Ou aos fantásticos e aparentemente simplórios agrupamentos humanos que souberam conviver com harmonia com tudo isso que chamamos natureza. Infelizmente, nos afastamos muito dos padrões culturais tão plurais e diversos que tornaram esses seres humanos mitológicos capazes de cultivar florestas. Hoje vemos tristes e desoladoras notícias de como outros humanos se utilizam de todo um sistema de poder para destruir o que ainda resta destes biomas tão minuciosamente engendrados pelos antigos. Nesse tempo em que estive recluso por conta da mais nova pandemia mundial, pude encontrar alento na mitologia indígena e me encantei com as descrições míticas do surgimento do universo, da criação do mundo e de todas as coisas que existem. E tive o privilégio de conviver com os meus antigos, meus pais, que vieram passar aqui esta temporada. E também com meus filhos, que são a geração futura, com a qual tanto eu me preocupo. Pudemos reviver muitas memórias e experimentar invenções poéticas. Pude perceber o quanto somos impelidos a esquecer de tudo. Também pude resgatar a importância de tudo que meus pais ainda lembram. Até porque eu preciso lembrar para contar para os meus filhos. Lembrar a eles o valor inestimável que um pequeno fragmento florestal como esse tem, sempre teve e sempre terá. E como podemos ajudar a cultivá-lo e a garantir a existência do teiu, do tatu, do jacu, do beija-flor, do bem-te-vi, do sabiá e tantas outras espécies que sempre conviveram conosco. Poder viver esse momento aqui, agora, nesse sítio, podendo praticar intervenções e fazimentos que buscam e visam uma sustentabilidade, pensar nas gerações futuras, conviver com as gerações anteriores, tem sido uma experiência incrível. É lógico que parece ridículo falar de sustentabilidade se eu estou aqui sozinho, isolado,
com a minha pequena unidade familiar, numa pequena propriedade, numa pequena cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, no Brasil, contemporâneo, com todas as notícias que nos chegam a todo momento. Mais ridículo ainda, talvez seja gravar um vídeo sobre sustentabilidade me utilizando de tecnologias super rebuscadas, comercializadas a valores estratosféricos pelas grandes corporações, ou utilizando câmeras e computadores que para sua fabricação foi necessário minérios nobres como o nióbio amazônico. Todavia, é essa a experiência proposta. Como foram esses 60 dias neste lugar com esta premissa? Inicialmente, eu acreditei que intervenções técnicas e um melhor gerenciamento dos recursos como a água, a energia, o cuidado com o lixo e a produção de alimentos com uma pequena horta, alguma coisa desse tipo, seria a solução. No segundo momento, talvez uma abordagem mais mística, carregada dos pensamentos que me trouxeram os mitos indígenas e todas essas leituras formidáveis e a relação com a água, com o fogo, com o ar, com a terra, acreditei que fosse me trazer uma iluminação. Pensei ter sido assertivo em me acercar de meus pais e meus filhos e que assim criaria magicamente uma comunidade tribal contemporânea e que essa ideia se alastraria como que por magia, tocando aos entes queridos que se aproximariam e aos amigos com seus entes queridos e aos amores com seus entes queridos e assim uma grande revolução a partir de novas comunidades intencionais, organizadas em territórios minuciosamente planejados para que a vida fosse completamente harmônica com a natureza. Isso aconteceria assim como que num passe de mágica. Acreditei que conseguiria plantar e produzir alimento abundante, que poderia gerenciar bem a água e ter água limpa, abundante, terra preta, fértil em quantidade. Mas nada é tão fácil quanto parece. E o esforço diário nos mostra isso. Eu me empolguei, isso me deu força para atravessar um pouco desse período sombrio que estamos passando. Mas descobri que não há como ter uma vida sustentável no mundo contemporâneo. Descobri que está tudo intimamente relacionado, conectado mesmo, e que as queimadas no Pantanal, na Amazônia, repercutem aqui nesse fragmento. Eu posso perceber a terra agonizando, seca. Eu sinto o clima árido, seco. A ausência de chuvas é notória. O número de queimadas aqui mesmo no município de Miguel Pereira aumentou enormemente, afetando um processo de reflorestamento que vem sendo feito ao longo de muitos anos, afetando os mananciais, gerando falta d'água no município de Pati do Alferes, gerando falta d'água em muitas casas aqui da região. Aqui nós temos água do poço e água da SEDAI. Então isso nos garante uma mínima sustentabilidade nesse quesito água. Nós também podemos captar a água da chuva, que embora não tenha chovido muito, vem aí o período das chuvas e nós podemos acumular um pouco dessa água. Sim, mas isso não resolve o fenômeno climático que estamos vivendo. Isso não resolve o fato de o Brasil estar ardendo como um braseiro. Também iniciei a reforma da casinha de cima, seguindo os preceitos da bioconstrução, tentando construir uma fossa séptica, tanque de evapotranspiração ou fossa bananeira, para poder cuidar do esgoto, já que aqui o esgoto vai ser jogado no riacho mais próximo sem tratamento algum. Mas será que isso é de minha responsabilidade? Será que a busca pela sustentabilidade ela pode ser individualmente resolvida, pontualmente resolvida? Ou será que nós vamos ter sim que repensar o sistema de governança, as escolhas dos nossos governantes, a forma como a gente se coloca no jogo político? Muita coisa foi feita por esse pequeno coletivo formado por eu, meus pais e meus filhos nesse período de 60 dias. Nós cuidamos bem do lixo, nós separamos bem o lixo,
criando distinção do que é alumínio, plástico, metal, papel. Nós tentamos minimizar ao máximo a quantidade de lixo que é jogada fora, né? Isso sobrecarrega menos o sistema público de gestão de lixo, a necessidade de aterros sanitários, a necessidade de caminhões de lixo e etc. e tal. De toda forma, não resolve o problema. Mas se todos nós fizermos isso, sem dúvida nenhuma, o volume de lixo municipal cai significativamente. E aí a reflexão e o pensamento filosófico em torno dessa busca, em torno dessa palavra, e as ações práticas que eu fui engendrando e os meus fazimentos diários me trouxeram respostas físicas. Eu criei uma tendinite, uma inflamação nos tendões, eu me queimei, eu me machuquei. Eu pude perceber, assim, na marra, que o corpo não é uma máquina e que mesmo que eu esteja buscando uma eventual sustentabilidade, eu tenho que cuidar de mim, cuidar do meu corpo, da minha casa, de uma maneira orgânica, sutil, respeitosa comigo mesmo, porque senão amanhã eu já não posso fazer a mesma coisa que eu fiz hoje. Eu me lesiono, eu me machuco. O fogo é uma energia muito poderosa, a qual devemos respeitar. E eu me queimando, aprendi que não se deve brincar com fogo. Hoje tudo me dói. Me dói saber que não importa o que eu faça, não conseguirei parar essa máquina tão destrutiva que está operando atualmente. Me dói o corpo tão negligenciado. Me dói a distância real e intransponível entre eu e você, através destas telas, que ainda nos conectam de uma forma muito frágil. Me dói demais ver a foto de uma onça pintada com as patas queimadas pela ganância de homens que nem são humanos, que dirá seres. Me doem as gargalhadas daqueles que ocupam postos importantes de decisão com as piores práticas e intenções. Aí eu me lembro do meu avô que plantou esses abacateiros e que dizia que precisávamos irrigar o terreno, o morro, para plantar milho, feijão, mandioca, outras culturas tradicionais do Brasil. Olho em volta e eu vejo que ele tinha razão. Lembro das minhas andanças Brasil afora, dos amigos indígenas quilombolas, ribeirinho. Lembro do Aritana, do Altar, do Piracumã, do seu Macuco, do seu Maneco, do seu Tarcísio. Personalidades tão significativas dessa nossa brasilidade. Povos tão oprimidos hoje em dia pelo governo nacional, pela política que assola o país com uma visão tão tacanha, medíocre. Lembro de não esquecer de lembrar aos meus meninos para terem calma e perseverança, para seguirem acreditando que podemos criar novos mundos a todo instante, aqui e agora, ou aí onde você estiver. E que essa é a possibilidade fantástica de sermos humanos, seres humanos, seres.